Todos. Eu quero de novo agradecer a presença de todos, né? Eu sou Ana Carolina Alencar, sou a gerente de treinamentos da Wolters Kluwer, que é a empresa que fornece conteúdo para o portal de periódicos da CAPES. Então, vocês sabem, essas ofertas de webinars, nesses contextos das revisões de literatura e das demais sínteses de conhecimento, elas estão relacionadas à oferta da OVID dentro do portal de periódicos da CAPES. Então, vocês conseguem acessar gratuitamente a OVID no portal de periódicos da CAPES, tá? Conseguem também fazer treinamentos comigo, treinamentos contínuos aí disponíveis ao longo do ano, para poder se aprimorar, para se qualificar, tanto na elaboração da estratégia de busca, como no uso da OVID em si. Então, para as revistas em OVID, para a Medline em OVID. A OVID é uma base de busca avançada que é muito utilizada em revisões sistemáticas, tá? E aí vocês podem aprender um pouco mais nos treinamentos em si. Então, eu agradeço a participação de todos, agradeço a participação da professora Vilanice. Eu vou apresentá-la direitinho hoje, que ontem ficou um pouco confuso no começo, eu acabei não conseguindo apresentá-la. Então, a professora Vilanice, ela é professora titular do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem da USP, também é presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, na seção São Paulo, e é diretora do Centro Brasileiro para Cuidar da Saúde Baseada em Evidências, que é sediado na EUSP, e é o Centro JBI Brasil. Então, professora, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui hoje novamente, tá bom? Uma boa sessão aí para você. Então, boa noite a todas e todos que nos acompanham. Alguns já estiveram ontem conosco, né, Ana? Imagino que as pessoas vão entrando aí, que está no final da tarde, algumas pessoas retornando ao trabalho. Eu quero agradecer pelo convite e dizer que para mim é um prazer falar aqui para o grupo. É uma parceria que tem aí do JBI com a Wolters Kluwer. Na verdade, assim, com isso eu já declaro meu conflito de interesse, porque eu sou diretora do JBI Brasil, e o JBI Brasil, como a Ana disse, é um centro de excelência do JBI, que tem sede na Austrália, e o JBI Brasil é a única entidade colaboradora como centro de excelência na América Latina. Então, eu estou na direção do JBI Brasil desde 2017, e também, e o JBI produz muitas coisas, tem duas revistas, a revista JBI Evidence Synthesis e a JBI Evidence Implementation. Tem as plataformas Summary e Paces, e produz os Evidence Summaries, os Best Practices Information Sheets, que são folhetos informativos de melhores práticas. Inclusive, aproveito a oportunidade para dizer que a Revista Paulista de Enfermagem fez uma parceria com o JBI Brasil, com a BEM, para um número especial de folhetos informativos de melhores práticas, e a gente vai publicar esses best practices em breve. Então, nesse segundo módulo, nós vamos falar sobre revisão sistemática de estudos qualitativos e revisão de escopo. Ontem nós fizemos uma abordagem geral da história deste movimento do cuidado em saúde baseada em evidência, da prática baseada em evidências, como se deu esse movimento, o que é o JBI, qual é a grande contribuição do JBI, que foi constituída em 1996 em um hospital, Royal Adelaide Hospital, em Adelaide, na Austrália, e que hoje é uma colaboração com mais de 80 grupos afiliados e centros de excelência em todo o mundo. O JBI desenvolveu um modelo do cuidado em saúde baseado em evidências, que tem como a perspectiva a melhoria da saúde global, tem a geração de evidência, que as evidências elas são geradas por meio dos estudos primários, dos discursos, das experiências, as evidências são sintetizadas, elas são transferidas, implementadas e formam todo este modelo. Eu até recomendo que quem ainda não conhece, não teve a oportunidade de participar ontem, possa assistir a essa apresentação lá, para situar onde a gente está
falando. Então, aqui a gente está falando da cunha deste modelo que diz respeito à síntese de evidências. E a síntese de evidências, tradicionalmente, é conhecida como evidências de efetividade, então, as revisões sistemáticas de efetividade. Porém, o JBI, ele desenvolveu mais metodologia para 10 tipos de revisões sistemáticas e revisão de escopo. Ontem nós falamos todas as etapas de desenvolvimento de revisão sistemática de estudos qualitativos, e hoje nós vamos falar de revisão sistemática de estudos qualitativos e abordar revisão de escopo, porque revisão de escopo não é revisão sistemática, como eu mencionei. Bom, então, mas não está passando? Bom, então, de modo geral, eu vou falar rapidamente sobre a pesquisa qualitativa, que gera evidência para a prática. Vou falar das etapas de desenvolvimento de revisão sistemática de estudos qualitativos e revisão de escopos. Bom, o que é a pesquisa qualitativa? Qual é a diferença entre a pesquisa quant e a pesquisa quali? A pesquisa quant, ela distancia o pesquisador do objeto de investigação para que não tenha nenhuma influência do pesquisador. A pesquisa qualitativa, ela vai situar, ela vai localizar o observador no mundo. E o que consiste? Consiste em um conjunto de práticas interpretativas e materiais que tornam o mundo visível e vai envolver uma abordagem interpretativa e naturalista para o mundo. Isso quer dizer, gente, que os pesquisadores qualitativos, eles vão estudar os objetos, as coisas, em suas configurações naturais, como elas aparecem, como elas se mostram, tentando fazer sentido ou interpretar os fenômenos em termos de significado que as pessoas atribuem a esses fenômenos. Então, a gente está falando de uma perspectiva interpretativa, naturalista, para identificar os significados atribuídos aos fenômenos existentes. Então, a pesquisa quant, ela vai levantar elementos importantes e necessários para avaliar a efetividade, por exemplo, de uma intervenção. A pesquisa quali, ela vai dizer qual é o significado, qual é a experiência, qual é a vivência daquela pessoa naquele fenômeno que ela vivencia. E a pesquisa qualitativa, ela vem cada vez mais crescendo em importância e sendo considerada para a tomada de decisão em saúde. Agora, como a pesquisa qualitativa, ela gera evidência para a prática? Porque ela vai permitir entender como os indivíduos, como as pessoas, como as comunidades, elas percebem a saúde, como as pessoas gerenciam a própria saúde, como elas tomam decisões relacionadas ao uso dos serviços de saúde, por exemplo, para aumentar a nossa compreensão da cultura das comunidades, das unidades de saúde, para avaliar componentes e atividades de serviços de saúde que não podem ser mensurados em resultados quantitativos. Então, ela vai informar tanto os planejadores de cuidados, com os provedores de cuidado, esses aspectos, e que tem sido cada vez mais valorizado na política, no planejamento de saúde e na prestação de serviços de saúde. Nós sabemos que há medicamentos que são eficazes para tratamento de determinada doença. As pessoas têm acesso aos medicamentos, as pessoas têm programas de acesso e de atendimento nas unidades básicas de saúde. Porém, por exemplo, a gente não consegue mudar
a realidade de saúde das doenças crônicas. As pessoas têm acesso a medicamentos para antihipertensivos, tem o programa Hiperdia, tem programas, né, específicos de acompanhamento, mas a gente continua tendo a hipertensão, a diabetes, as doenças crônicas como as principais, como um problema importante de saúde pública. Então, a gente precisa entender qual é o significado, qual é essa experiência, por que as pessoas elas não aderem a tratamento, por exemplo. Isso reflete a importância que toma a pesquisa qualitativa para a decisão em saúde. Os resultados da pesquisa qualitativa, eles devem ser sintetizados para desenvolver recomendações para a prática. Então, esse interesse no potencial que tem a síntese de evidências qualitativas para informar processos de tomada de decisão complexos em políticas e práticas tem crescido de maneira importante. Quando a gente fala da pesquisa qualitativa, a gente precisa situar em que paradigma nós estamos falando, de que metodologia nós estamos falando e de que métodos. Esse slide aqui, ele sintetiza e ele clarifica, especialmente os principais paradigmas, que são as visões do mundo, como o mundo é percebido pelo outro. Então, se a gente olha sobre uma perspectiva positivista, o paradigma positivista, ele está procurando prever e controlar. Então, o que ele faz? Que metodologia será empregada nesse paradigma positivista? Os testes clínicos, né, os ensaios clínicos randomizados, os estudos de corte, qualquer metodologia que utilizam dados numéricos. O que é, então, a metodologia? É o processo da pesquisa, a teoria e os pressupostos em que se embasam a partir do paradigma aquela pesquisa. Então, se a gente está falando do paradigma que vai procurar prever e controlar, nós estamos falando que o método usado para a coleta de dados será a medição de resultados. Então, nós vamos falar uso de escalas validadas, que sejam, que elas conseguem aprender aquilo que se quer investigar. Então, a gente está olhando pela lente de uma visão de previsão e controle. Se nós queremos entender como é que isso, sob a perspectiva da pessoa, ela interpreta, ela vê este mundo, a gente está falando do paradigma interpretativo. Então, é aqui que a metodologia, qual é a teoria, quais são os pressupostos que dão base a esse paradigma interpretativo. Aqui tem os estudos utiliza a metodologia da fenomenologia, da etnografia, da teoria fundamentada nos dados, nas abordagens descritivas. Para aprender, usando esse paradigma interpretativo, com a metodologia, de um desses tipos de metodologia, como nós vamos coletar esses dados? Através de entrevistas, de observação, de trabalho de campo, de estudo de caso. Então, se eu vou ver como é que a pessoa, eu vou entender como aquele fenômeno se apresenta para os sujeitos que vivem aquela realidade, eu vou fazer entrevistas com essas pessoas. Geralmente as pessoas fazem entrevistas semi-estruturadas para que possa entender, compreender este fenômeno. Se eu quero utilizar mais do que entender, eu quero descrever, criticar, emancipar, mudar, eu estou dentro da perspectiva do paradigma crítico. E aqui, qual é a metodologia empregada dentro dessa perspectiva? É a pesquisação. E, para isso, o método são processos em grupo, diário reflexivo. Então, nesse paradigma crítico, eu não vou intervir naquela população,
eu não vou interpretar, mas eu vou mobilizar aquele sujeito, aquelas pessoas que vivem, para que elas mesmas possam, ao viver aquela situação, aquele problema, elas possam procurar as soluções para eles. Então, é só para posicionar um pouquinho em que paradigma, qual é a metodologia e qual o método. Quando a gente fala de pesquisa qualitativa, a gente está dentro desses dois paradigmas, o interpretativo ou o crítico, porque as revisões de estudos qualitativos ou as pesquisas quantitativas são construídas dentro do paradigma positivista. Por que isso é importante? Porque essa congruência entre o paradigma, a metodologia e método precisa ser claramente explicitado dentro dos estudos qualitativos. Então, ontem a gente viu todas as etapas porque passam as etapas de desenvolvimento de uma revisão sistemática. Formular a pergunta, definir os critérios de inclusão e de exclusão, localizar os estudos, né? Ou seja, a gente vai montar uma estratégia de busca a partir da pergunta que foi elaborada, selecionar os estudos, fazer avaliação crítica dos estudos, a extração dos dados, a síntese dos dados, apresentar os resultados, interpretar e estabelecer a confiança nos resultados. Essas são as etapas pelas quais toda a revisão sistemática passa. Então, agora, ontem a gente falou de tudo para depois a gente mostrar um exemplo de pesquisa quantitativa, e hoje nós vamos mudar. A gente vai ver agora, eu vou parar de compartilhar, porque eu estou com um problema aqui da minha tela, e vou compartilhar, então, uma outra tela. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Aqui é deixa eu ver. Espera aí, eu tenho que descompartilhar, porque eu estou com duas telas ligadas aqui. Então, espera aí. Eu tenho que minimizar. E eu vou aqui compartilhar uma janela. Um guia do Chrome. Compartilhar. Está compartilhando, Ana? Patient's Perspective. Tá sim, professora. Tá? Tá sim, então, tá. deixa eu maximizar aqui. Isso aqui é um artigo de revisão sistemática, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, publicada. Se eu quiser aqui, eu posso fazer o download em PDF, que tem aí vocês vão ver como um artigo de PDF. Aqui está o texto completo, porque ele está free, né? Está aberto, acesso aberto. E aqui tem todo o texto da revisão sistemática, de estudos qualitativos. Se eu não leio bem o inglês, eu posso, de repente, vir aqui na própria aba aqui do Google, selecionar. Então, eu vou passar aqui só para a gente entender este processo. Aqui tem várias informações, mas eu vou maximizar aqui para a gente ver o que interessa. Então, aqui é uma revisão sistemática publicada em 2020, que fala sobre as perspectivas dos pacientes sobre a colaboração interprofissional entre profissionais de saúde durante a hospitalização. Uma revisão sistemática qualitativa. Foi publicada na revista JBI Evidence Synthesis. Então, toda a estrutura de uma revisão sistemática do JBI tem um template tanto do protocolo, porque toda a revisão sistemática, conforme a gente falou ontem, ela é precedida por um protocolo a priori, que é uma publicação. A revisão sistemática tem um template que o JPI coloca, esse template tem que ser seguido ipsis literis, então, quantas palavras no resumo e etc. No total do texto, então essas coisas precisam ser colocadas. Então, no resumo, o objetivo, a introdução, os critérios de inclusão, os métodos,
esta revisão considerou pesquisas qualitativas e estudos de métodos mistos. Os participantes eram pacientes hospitalizados. P. Os estudos foram incluídos quando exploraram percepções dos pacientes sobre a colaboração interprofissional, influência da colaboração interprofissional no cuidado, segurança ou bem-estar dos pacientes, ou percepções dos pacientes sobre o seu próprio papel na colaboração interprofissional. Foram excluídos estudos qualitativos com foco apenas no processo de cuidar ou na visão das famílias. Os métodos, todas as bases em que foram coletados esses artigos, o período em que foi realizada, a avaliação da qualidade metodológica foi realizada, o instrumento de avaliação do JBI, os dados foram extraídos usando a ferramenta de extração de dados padronizados do JBI, a síntese de dados seguiu a abordagem do JBI de meta-agregação, o nível de confiança para cada achado sintetizado foi estabelecido com base no com qual. Aqui os resultados, foram incluídos 22 artigos, que resultaram em 89 achados e 24 categorias. 8 achados sintetizados foram gerados, e aqui vai falando de cada um desses achados sintetizados. As conclusões, essa revisão sintetizou as perspectivas de pacientes hospitalizados sobre a colaboração interprofissional e o papel percebido nas práticas colaborativas. E aí vai dizendo, as perspectivas dos pacientes sobre seu papel percebido não são unânimes. Alguns pacientes querem ter um papel ativo no processo colaborativo, enquanto outros preferem confiar na experiência dos profissionais de saúde. Aqui tem um resumo das descobertas. Se eu colocá-la aqui, essa é a tabela que gera do grau de certeza, de confiança naqueles achados, que é o com qual. Então, aqui tem um título, a bibliografia, para cada achado sintetizado. Aqui você vai a confiabilidade, a credibilidade desses achados, o score do com qual e os comentários, porque foi colocado um score baixo, e aí vai dizendo sobre cada um desses achados. Aqui, deixa eu fechar e vou continuando. Opa! Eu estou dando... Ixi, eu estou aumentando, Ana. Que bagunça que eu estou fazendo aqui. Aqui, deixa eu fechar. Vamos voltar. Então, a tabela com qual já está presente, como vocês viram, os resumos, olha, para cada descoberta, aí vai colocando a introdução, vai aqui situando como está esse assunto da educação, do cuidado interprofissional, dos profissionais, né, da saúde, vai dizendo, fazendo toda, aí ter toda a revisão na parte da introdução, ela termina. Uma pesquisa preliminar foi realizada na base, aqui está traduzindo como banco, na base de dados do JBI, de revisões sistemáticas e relatórios de implementação, na Prospero, na base de dados Cochrane, de revisão sistemática, PubMed, Sinahal, e nenhuma revisão publicada ou em andamento sobre esse tópico foi identificada. Aí, objetivos, critérios de inclusão. Aqui a gente está falando de pico, P de participantes, que é o mnemônico. E o mnemônico, a estrutura, vai mostrar qual é esse mnemônico. Tem que estar na pergunta, nos critérios de inclusão, e a gente tem que descrever cada um deles. Então, pico, P de participantes, então, no caso, foram adultos ou menores que 18 anos de idade. O fenômeno de interesse aqui foram focados nas percepções e perspectivas dos pacientes e experiências sobre o processo de
interprofissional lá esqueci agora da tradução aqui aqui, ó, da implementação da colaboração interprofissional. E aí vai os participantes, o fenômeno de interesse e o contexto, com pico pequenininho, o ozinho. Essa revisão considerou estudos realizados em qualquer contexto cultural ou geográfico, incluindo pacientes internados em enfermarias adulto, pediátrico. Os tipos de estudos que entraram, os métodos, que foi, um protocolo a priori foi registrado na Prospero. Aí fala da estratégia de busca, das fontes de informação, Medline via Ovid, Sinal via EBSCO, Embase via Embase, Web of Science, Clarivate Analytics, e assim todas as bases que foram realizadas, o período, a seleção dos estudos. Então, eles foram carregados no EndNote Web, títulos e resumos foram selecionados por 2 revisores independentes para avaliação de acordo com os critérios de inclusão. A avaliação da qualidade metodológica, todos eles passaram pelo instrumento do JBI de avaliação da qualidade metodológica. Aí foi feito tanto a estratégia de busca quanto a avaliação da qualidade metodológica por 2 revisores independentes, a extração de dados, a síntese de dados. Aqui vai falando unequivocal, credible, qual é o grau de confiança, da credibilidade desses achados aí dos estudos. E aí vai falar avaliando a confiança das descobertas, aqui usou a tabela com qual, aqui os resultados, os estudos incluídos, a qualidade, aqui ainda era no Prisma, mas mudou, né, conforme o 2020, esse artigo foi publicado em 2020, mas ainda não naquele formato do Prisma, como eu mostrei ontem. A qualidade metodológica, aqui tem a tabela que a gente vai mostrar, então, vocês estão vendo aí, né, a tabela? Espera Sim, aí. professora, está aparecendo, mas agora você ampliou demais, eu acho. Ampliei demais, né? Mas quando eu mudei a aba, não apareceu não, né, Ana? Não, você só tem que organizar, puxar um pouco mais para baixo, eu acho, a rolagem, porque a Tá. gente está vendo só um pedaço da tabela. Tá, então vou subir aqui. Porque aquela hora eu abri aqui, ó. Quando eu mexo aqui Isso. Pronto. Deixa eu diminuir. Aí quando eu mexo aqui, ela Fica muito amplo para a gente, assim. peraí, deixa eu ver se eu Acho vejo que aqui assim na ela está barra de roda. ajustada. Tá ajustada? Então, assim, Tá. para cada estudo, para cada pergunta, a congruência entre a perspectiva filosófica e a metodologia, lembra que eu falei? É interpretativa e fenomenologia, é crítico e pesquisação. Então, você vai respondendo yes or no, ou unclear, para cada um dos estudos e para cada pergunta. Então, quando a gente olha aqui, deixa eu ver se eu consigo descer. Pronto, agora fica melhor. Aqui vocês estão vendo 10 perguntas que avaliam a qualidade metodológica dos estudos incluídos, e aqui apresenta essa pergunta. Quando a gente faz isso lá no Summary, depois a gente exporta essa tabela em Word, depois a gente cola lá no nosso relatório da revisão sistemática qualitativa. Então, aqui, vou voltar, e aí vai mostrando as categorias sintetizadas, das categorias com descobertas. Então, para cada categoria, os achados, os findings, as ilustrações, a categoria, os findings. Se vocês virem aqui, vocês vão perceber. Opa, a gente aumenta muito. Tá vendo? Se dá para vocês verem aqui que tem uma página. Dá para ver aí, Ana? Está ajustado. Página 29. E aqui a fala do sujeito tem que aparecer entre aspas, exatamente. Então, isso que a gente chama de ilustração, que a gente vai ver isso.
Então, olha a quantidade de resultados sintetizados aqui nessa revisão qualitativa. Aí vem o achado sintetizado 1, a descoberta sintetizada. Aqui a gente vai colocar, deixa eu ver se aumenta aqui para vocês, os achados, a categoria e os resultados sintetizados. Todos os achados, o nível de credibilidade vai entre parênteses, a categoria e a junção das várias categorias levou aos resultados sintetizados. Aí eu vejo, continuo nessa descrição aqui, aí para cada descoberta tem um achado sintetizado, e aí os autores da revisão vão colocando uma tabela ou uma forma de visualização desses findings, dessas descobertas sintetizadas, tá? Então, aí eu vou passando só para vocês terem uma ideia do conjunto de uma revisão sistemática de estudo qualitativo. Aí vem a discussão e vai discutindo os achados, os aspectos fortes e as limitações, as fortalezas e as limitações, as conclusões, as recomendações para a prática e as recomendações para a pesquisa. Agradecimentos, financiamento, aí os apêndices. Os apêndices são deixa eu ajustar aqui, porque... Deixa eu ajustar por aqui. Deixa eu ver se diminui. Não. Agora deixa eu ir aqui na barra de rolagem. Na verdade, tá me dando um show aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma estratégia de busca. Nessa estratégia de busca, para cada... qual é a estratégia e quantos achados foram sintetizados em cada base de dados que foi pesquisada, investigada. Aqui, então, tá vendo? A estratégia de busca de cada um deles e todas as bases de dados, quantos registros foram recuperados, enfim, é isso aqui que a Ana ensina para vocês, se vocês fizerem a estratégia de busca com ela aí, numa das oficinas que ela, tá vendo, ó? Todas as bases de dados, isso aqui vai como anexo, viu, gente? Quantos artigos recuperados, em que base, e a data exatamente em que foi feita a revisão, e depois as referências bibliográficas. Eu vou voltar aqui para parar, interromper compartilhamento, e vou voltar aqui para compartilhar a nossa apresentação aqui. Ok, compartilhar. Tá, vou colocar no modo apresentação. Tá enxergando aí, Ana? Tô sim. Beleza, tá carregando. Ok. Isso, agora bom, tá certinho. Então, aqui é o texto completo, aí vocês têm acesso. Eu até recomendo que vocês que estão interessados em revisões sistemáticas, que vocês entrem na revista JBI Evidence Synthesis, que há vários artigos que são colocados free. Os protocolos são todos de acesso livre. Então, vocês podem ver protocolos para todos os tipos de revisão sistemática e revisão de escopo publicadas, né, na revista JBI Evidence Synthesis. Oi, pode falar. Teve essa dúvida, a Ana Paula perguntou como encontrar os protocolos. Então, é no site da revista, é isso? No site da revista JBI Evidence Synthesis, que depois eu vou colocar aí no link no chat. Me lembra no final colocar o link lembro aqui? Sim. Tá. Então, gente, lembra que a gente falou a primeira etapa de uma revisão sistemática é a formulação da pergunta. A pergunta de uma revisão qualitativa é PICO, P de participante, I de fenômeno de interesse, C de contexto. Então, um exemplo. Qual é a melhor evidência disponível sobre a experiência de aprendizagem assistida por pares
entre estudantes de enfermagem na prática clínica? Se a gente decompor essa pergunta, a gente vai ver que todos os elementos da PICO estão aqui contidos. Então, quem são os participantes? São os estudantes de enfermagem. Qual é o fenômeno de interesse? A experiência de aprendizagem assistida por pares. E qual é o contexto? A prática clínica. Então, fizemos a pergunta de revisão, vamos definir os critérios de inclusão e de exclusão, quem são os participantes, então, quem são os estudantes de enfermagem? Estudantes de enfermagem de todos os anos? Estudantes de enfermagem de nível superior, a gente vai colocar estudantes, porque isso há diferenças no mundo. Então, a gente tem que definir claramente quem são esses participantes. E dizer, estudantes de enfermagem são aqueles que... Qual é o fenômeno de interesse? Então, nós estamos falando aqui de experiência de aprendizagem assistida por pares. O que é experiência de aprendizagem assistida por pares? Tem um conceito. Este conceito precisa estar muito bem explicitado nos critérios de inclusão e de exclusão. E esses elementos aqui do mnemônico PICO precisam ser abordados na introdução. Qual é o contexto? Prática clínica. Na prática clínica, no hospital, na unidade básica de saúde, numa clínica, numa instituição de longa permanência. Então, a gente tem que dizer exatamente onde a gente vai investigar, que estudos nós vamos recuperar para responder a essa pergunta de revisão. Depois, então, que a gente faz isso, nós vamos decompor a pergunta para definir, para localizar os estudos, montando a estratégia de busca. Para isso, como informamos ontem, é muito importante a gente ter o apoio de uma bibliotecária, porque a bibliotecária vai nos ajudar a dizer, olha, para responder a essa pergunta, vocês devem procurar PubMed, Sinal, Embase, Web of Science, enfim, todas as bases, ERIC, experiência de aprendizagem, pode ter na Psychoinfo. Então, ela vai nos dizer, ela ou ele, o bibliotecário, vai nos dizer onde a gente pode recuperar artigos. Porque, lembra, a revisão sistemática ela é compreensiva, abrangente, de todos os artigos publicados e não publicados. Por isso, na literatura cinza, ou literatura cinzenta. Depois que nós localizamos os estudos, nós vamos lá montar a estratégia de busca. Vocês viram lá nos apêndices, para cada base de dados, montamos a estratégia, usamos os truncadores booleanos lá, o AND, NOT, OR, usamos tudo isso, a bibliotecária vai nos ajudar, os alunos de pós-graduação, com certeza, já vêm fazendo essas buscas. Ontem eu mostrei lá na escola de enfermagem, a gente tem tutoriais que ensinam passo a passo como fazer a estratégia de busca nas diferentes bases. Então, está de acesso livre, vocês podem buscar. Depois, aí a gente localizou os estudos na Embase, na Sinal, em todas as bases. Agora a gente vai ler o título, o resumo e os descritores. Daí a gente vai ver se responde a nossa pergunta de revisão. Quando eu vou selecionar, localizar os estudos, eu vou seguir aquelas 3 etapas que comentamos. Primeiro, a gente vai fazer uma busca inicial na PubMed, na Sinal, seguindo pela análise, então, das palavras do texto, do título, resumo e os termos de índice usados. Na segunda etapa, nós vamos aplicar todas as palavras-chave identificadas, todos os termos de índice em todas as bases de dados, tanto daqueles publicados quanto não publicados. Depois, nós vamos, na terceira etapa, fazer a revisão das listas de referência de todos os estudos recuperados para avaliação crítica. Isso significa que, na etapa que a gente está lendo o resumo e título, resumo e as palavras-chave,
termos de índice, a gente vai ver ali se responde a pergunta de revisão. Aí a gente fala, eu acho que esse responde, então vamos, esse a gente vai ter acesso ao texto completo. Na dúvida, eu não sei, não sei, então põe para dentro. Isso significa que depois nós vamos ter um X número de artigos que serão recuperados para os revisores fazerem a leitura completa daquele artigo. Quando a gente olha tudo isso, a gente vai, numa terceira etapa, olhar as referências bibliográficas de todos os estudos que foram recuperados para avaliação crítica, porque nós vamos olhar aquelas referências e dizer, nossa, esse estudo entrou, nossa, esse estudo não entrou. Porque a revisão sistemática, ela é abrangente, ela é compreensiva, ela tem que abarcar tudo que foi publicado na literatura internacional. Depois dessa etapa, nós vamos selecionar os estudos. Esse aqui, como a gente mostrou ontem, é o Prisma, publicado em 2020, tem essa configuração aqui. Nós vamos apresentar todo este processo aqui de localização dos estudos, até a seleção dos estudos, os motivos pelos quais eles foram excluídos, num fluxograma Prisma. A etapa de seleção dos estudos é isso que eu falei, olha, vamos, então, de 800 identificados, após leitura do resumo e texto, foram excluídos tanto, foram recuperados 30 para leitura completa, depois foram excluídos aqueles textos após avaliação crítica da qualidade metodológica dos estudos. Então, a gente está aqui na fase de avaliação crítica dos estudos. Para avaliação crítica dos estudos, o JBI tem o instrumento, lembra que eu falei as 10 perguntas que ele vai avaliar a qualidade, basicamente, assim, fortemente, a maioria dos itens das perguntas desse instrumento de avaliação crítica, ele está dizendo sobre a qualidade metodológica daquele estudo. Então, se de 10 itens, quem vai estabelecer a nota de corte? Podemos estabelecer nota de corte? Podemos. Então, por exemplo, de 10 itens lá do instrumento de avaliação, eu vou considerar os estudos que tiveram 80% de yes, de sim lá, porque atendeu aquele item. Então, a nota de corte vai ser 8. Ou eu vou falar, se houver incongruência entre a metodologia e o método, se eu responder não para essa pergunta, os estudos que não mostraram essa congruência entre metodologia e método, eu vou excluir. Então, essa decisão é dos revisores, tá? Então, a gente faz a revisão, tem que ter 2 revisores independentes, e vai ter mais gente, como a gente falou ontem, né? Uma pessoa que entende do assunto, uma pessoa que entende da metodologia, uma pessoa que vai nos ajudar no processo de análise, enfim, mas de qualquer forma tem que ter pelo menos 2 revisores, para que um faça de forma independente a estratégia de busca, e outro faça de forma diferente para ver se bate. E que também faz de forma independente a avaliação crítica dos estudos de forma independente. Quando a gente fala de avaliação crítica dos estudos, o que a gente usa, termos tradicionais para medir qualidade ou rigor na pesquisa quantitativa, a gente usa os termos confiabilidade, validade interna e validade externa. Será que esses termos, eles são apropriados para evidências qualitativas? Sim, não sei, tem dúvida.
Responde aí no chat. Aí a Ana vai falando. Confiabilidade. Validade interna, que é risco de viés. Validade externa, generalização. Usado nas pesquisas experimentais, são termos apropriados para evidências qualitativas? Que respostas tem tido aí, Ana, no chat, por favor? Em alguns não sei. A Silvana respondeu que não. Vamos lá, Não. pessoal, participem aí. Vamos lá, gente. Quem mais? Confiabilidade, risco de viés, generalização. A Quando Ellen eu faço respondeu que ela acredita que validade, deixa eu ver aqui, validade externa não. Alguns não também. A maioria está dizendo que não. ok, então vamos ver isso Temos agora. 2 sim já. Isso. Esses elementos, quando a gente vai avaliar a qualidade ou rigor na pesquisa qualitativa, são utilizados critérios análogos e que estão em conformidade às premissas paradigmáticas. Lembra do paradigma positivista, crítico e interpretativo. A confiabilidade na pesquisa quant, a gente reliability e dependability, eles são utilizados como termos que a gente vai avaliar a confiabilidade dos estudos dentro da pesquisa qualitativa. A validade interna da pesquisa qualitativa, quant, nós vamos avaliar a credibilidade daqueles achados. E a transferabilidade, aquela coisa da validade externa, que nos estudos quant a gente faz uma amostra, e aquela amostra ela é representativa do universo, aqui a gente vai falar de transferabilidade. Em relação à transferabilidade, os revisores vão mostrar os resultados. E eu, como uma consumidora da pesquisa qualitativa, que vou ler aquele artigo, eu vou dizer se aqueles resultados se aplicam à realidade em que eu atuo. E a gente vai vendo isso de maneira mais detalhada. O que é a confiabilidade na pesquisa qualitativa? Ela diz respeito à adequação que existe entre metodologia, os métodos e as análises. Então, se eu falo que usou o paradigma crítico e fez a fenomenologia, já existe uma incongruência, porque eles não estão adequados. Eu digo que usei a fenomenologia, geralmente o povo não fala isso, mas um exemplo muito, muito aberrante. A fenomenologia e aplicou uma escala para coleta de dados. Há uma incongruência entre a metodologia e o método. Então, essa adequação vão gerar resultados que vão enriquecer nossa compreensão dos significados que as pessoas atribuem aos fenômenos sociais. O foco, gente, da confiabilidade na pesquisa qualitativa é obter qualidade consistente em vez de repetibilidade. Qual é a qualidade daquele achado? Ele é consistente? E essa variabilidade, ela é rastreável. Ela pode ser atribuídas a fontes identificadas. Ou seja, eu posso rastrear isso no documento e a gente vai ver como. A credibilidade, ela vai abordar se um achado ele foi representado corretamente. Então, a avaliação da credibilidade, ela é multidimensional, ela vai olhar ajustes, representatividade, aquele achado representa, aquela fala representa aquele achado, aqueles findings, ela é auditável. Então, eu vou confirmar, eu vou verificar, eu vou checar se aquele resultado não tem sombra de dúvida nenhuma, ele é inquestionável, assim, que ele representa aquela fala, que ele representa aquele achado.
A transferabilidade, como eu disse, eles não são generalizáveis no sentido quantitativo da palavra, né? Então, eu vou generalizar para a população, porque tem um efeito tal intervenção, mas elas podem ser transferidas, né? Esses resultados podem ser transferidos. Então, ela é dirigida na pesquisa qualitativa por generalizações naturalistas ou tipo de generalizações feitas sobre particularidades. Sandelovski é uma pessoa que estuda, que tem uma contribuição importante na área da pesquisa qualitativa. Então, na verdade, é o seguinte, o pesquisador ele vai apresentar o contexto e o leitor vai avaliar a similaridade e determinar se pode fazer a transferência para outros contextos. Aqui, quando a gente vai falar de avaliação crítica na pesquisa qualitativa, a gente vai se concentrar basicamente em 3 aspectos. Na congruência entre a posição filosófica adotada no estudo, a metodologia do estudo, os métodos do estudo e a representação desses dados e a interpretação dos resultados. Vamos também considerar o grau em que os vieses do pesquisador são explicitados. O pesquisador qualitativo, ele não se distancia do objeto de análise, ele se posiciona no texto, em relação àquilo que ele considera em relação àquele fenômeno de interesse. E a relação entre o que os participantes disseram e as conclusões extraídas da análise. Então, o JBI Summary, que é a ferramenta do JBI, que a gente faz nessa ferramenta, desde o protocolo de revisão sistemática, e passa por todas aquelas etapas dentro do próprio sistema, vai gerar os gráficos, até na pesquisa qualitativa a gente chama de meta-agregação desses resultados. Então, ele vai incorporar uma lista para avaliar o rigor da metodologia empregada. Então, o rigor entre metodologia e métodos, entre métodos e os dados e as conclusões, tá? Então, não esqueça disso. Daí, o JBI desenvolveu uma ferramenta para avaliar a qualidade metodológica da pesquisa qualitativa. Então, a pergunta 1 são 10 perguntas. Você vai avaliar cada uma delas e o artigo está lá, recuperado. Então, eu estou lendo aquele artigo completo. Li. E aí, de forma independente, os 2 revisores vão falar. Existe congruência entre a perspectiva filosófica declarada e a metodologia de pesquisa? O que eu vou responder? Sim, não, unclear. Não está claro. A yes, no, unclear. Existe congruência entre a metodologia de pesquisa e a questão, ou a pergunta, né, ou os objetivos da pesquisa? Existe congruência entre a metodologia de pesquisa e os métodos usados para coletar esses dados? Existe congruência entre a metodologia da pesquisa e a representação e análise desses dados? Existe congruência entre a metodologia da pesquisa e a interpretação dos resultados? Existe. Se vocês observarem, aqui a gente está falando do rigor metodológico dessa ferramenta. Existe uma declaração localizando o pesquisador cultural ou teoricamente? A influência do pesquisador na pesquisa é abordada? Os participantes e suas vozes são adequadamente representados? A pesquisa foi avaliada por um comitê de ética ou por algo parecido, ou um corpo apropriado? As conclusões extraídas no relatório de pesquisa decorrem da análise ou interpretação dos dados? Então, a gente vai para cada artigo, cada revisor vai responder sim, não, unclear. Ressaltando que a gente pode fazer contato com os autores dos estudos para dizer para a gente esclarecer alguma coisa, se a gente tem dúvida ou não está claro no artigo que a gente leu.
Então, a gente já fez a avaliação crítica dos estudos, agora a gente vai fazer a extração dos dados. A extração dos dados é o processo de obtenção e registro de detalhes relevantes dos estudos que foram incluídos na revisão sistemática. Existem ferramentas padronizadas de extração de dados desenvolvidas pelo JBI. E como a gente também viu ontem, a extração de dados de qualquer revisão, ela tem duas etapas. Na pesquisa qualitativa, a gente vai fazer, na primeira fase, extrair as características dos estudos incluídos, e na fase 2, os achados, os findings, as ilustrações e os níveis de evidência. Então, na fase 1, os métodos para coleta e análise de dados. Então, a metodologia que foi empregada, como os dados foram coletados, que técnicas foram usadas para analisar os dados, em que país foi realizado aquele estudo, qual é o fenômeno de interesse. Então, é uma descrição da experiência, da atividade, o cenário, o contexto, a cultura, pode ser um hospital, numa comunidade, ou características específicas dos participantes, as características dos participantes e o tamanho da amostra, né? Quantos participantes participaram daquele estudo? Foi feito com 10, foram entrevistados 10 pacientes, e aí a gente vai colocar os dados demográficos, como sexo, idade, escolaridade, ocupação, enfim, aquilo que é relevante porque eu já descrevi isso lá do PP de participantes, lá na pergunta, nos critérios de inclusão, e reforçando, as pesquisas qualitativas do JBI, as pesquisas, a gente tem que fazer um protocolo a priori. E descrição dos principais resultados. Professora, é que a Pois Roberta não. fez uma pergunta interessante. Ela perguntou de que forma é descrita a influência do pesquisador na pesquisa. Então, ela também pergunta se no corpo do artigo tem que ser feita a identificação do autor culturalmente. Sim. A maioria, quando a gente lê um estudo qualitativo, os autores não têm esse hábito de se posicionar culturalmente, dizer que ele faz parte daquela comunidade, por exemplo, ele não faz parte daquela comunidade, o que ele pensa sobre aquilo que está sendo objeto de investigação. Então, ele se posiciona culturalmente. Se eu vou, por exemplo, fazer o significado da vivência de discriminação por cor, raça, de repente o revisor, o pesquisador, né? Eu estou falando dos estudos primários, ele coloca lá, eu sou da raça negra, ou eu sou branco, enfim, ele se coloca e fala, e aí você já tem uma perspectiva de localização desse pesquisador. Isso precisa estar registrado. O JBI solicita que tem um dos itens lá que é esse posicionamento cultural do pesquisador. Ok? Bom, né, na fase 2 da extração dos dados, aqui a gente vai trabalhar com as unidades de extração, que são as descobertas específicas dos achados daqueles estudos a respeito dos fenômenos que estão sendo estudados. Então, vão aparecer ilustrações do texto que demonstram as origens dos resultados. Na meta-agregação, que é a síntese qualitativa dos achados sintetizados, um achado ele é um extrato integral da interpretação analítica do autor de seus resultados ou dados. Então, os dados podem ser na forma de um tema, pode ser uma metáfora, pode ser uma descrição de alguma coisa.
Os artigos, eles podem apresentar temas ou subtemas, ou descobertas, os findings, né, os achados em diferentes níveis, e o revisor que vai decidir quais desses níveis são mais representativos dos fenômenos de interesse. Na fase, então, para a consistência, o mesmo nível de descoberta deve ser extraído de um documento específico. As palavras textuais exatamente explicitadas no artigo, elas devem ser extraídas. A meta-agregação, ela vai exigir que os revisores também extraiam um trecho, uma ilustração da fala que representa aquela descoberta específica. E só é necessário fazer uma das ilustrações de apoio. Por exemplo, eu naquela descoberta, aqueles findings, eu tenho muitas falas, porque, por exemplo, eu cheguei que entraram na minha revisão 15 artigos. Daqueles 15 artigos, eu vou fazer a análise deles e vou fazer os achados, vou identificar os achados lá, as categorias. E eu vou extrair uma fala, uma ilustração. Então, não vou colocar um monte de fala que pode ter 10, 20, 30 ou mais, tá? E as palavras reais, elas são, então, usadas como ilustração, devem ser, então, extraídas, sem a edição. Aqui tem um exemplo, por exemplo, né? Isso aqui é um finding, um achado, que a cicatrização, né? Isso aqui é um achado, a Forever Healing Process. Então, aqui, isso aqui o revisor chegou a esse achado. E aqui ele faz uma descrição. A cicatrização da úlcera venosa se estende por longos períodos. A amostra de 54 pacientes, uma amostra de 54 pacientes, para as 38 úlceras que cicatrizaram, o tempo médio de cicatrização foi tal. E mais da metade dos pacientes apresentava uma segunda, terceira ou quarta úlcera. Quando questionados sobre a experiência da primeira úlcera na perna, muitos pacientes nem mesmo conseguiam se lembrar da primeira experiência com a úlcera. Aspas, faz tanto tempo. A prevalência constante da úlcera foi referida como um aspecto importante da convivência com a doença. Aspas, é como ter algo que você não consegue se livrar. Parece que é como, na verdade, eu me pergunto se algum dia vai sarar. Outro homem que vive com a doença há anos disse, é como um processo de cura para sempre, não melhorando, não piorando. Então, esse é o achado, há uma descrição, né, desse achado, e aqui há uma ilustração que vai, de fato, mostrar que essa ilustração está representando esse achado. Aqui pode ser um subtema, né? Esse é o achado, aqui pode ser um finding. A prevalência constante da úlcera foi referida como um aspecto importante da convivência com a doença. E essa, então, é a ilustração de um subtema. Esse aqui é um exemplo para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, assim, o nível de credibilidade em resultados qualitativos, ele se dá ele pode ser inquestionável, credível ou não suportado. Quando eu falo, eu tenho uma ilustração e eu tenho um achado. Então, quando você vai fazer isso, é importante na revisão sistemática você olhar, usar formulários de extração de dados padrão, pilotar, né, treinar o uso desses formulários de extração de dados antes de usar, considerar quantas pessoas farão extração de dados e como os resultados da extração de dados serão validados. Você só vai extrair dados relevantes para a sua análise. Cuidado para não se perder na quantidade de dados que até lhe interessam, mas não
mas não fuja da sua pergunta. Eles devem incluir, então, o número de página e, se precisar, pode entrar em contato com os autores dos estudos. Então, a extração de dados no protocolo, que vai detalhar cada uma dessas etapas, como os dados serão extraídos, que tipos de dados serão coletados, como os níveis de credibilidade serão aplicados, a ferramenta de extração de dados deve ser citada. Aí a revisão deve detalhar uma breve descrição dos tipos de dados que foram coletados, os resultados extraídos dos documentos originais, como os autores aplicaram os níveis de credibilidade, o instrumento usado para extrair os dados, quem extraiu os dados, ou se houve qualquer desentendimento, como é que surgiu. Por exemplo, eu respondi sim à pergunta 2 e o revisor respondeu, o outro revisor não a pergunta 2. Nós vamos tentar chegar em um acordo. Se nós não chegarmos a um acordo, nós vamos, então, pedir para o terceiro revisor tirar a prova. Agora, a gente vai fazer a síntese dos dados. Então, a síntese são vários tipos de síntese, a temática, narrativa, realista, análise de conteúdo, a gente tem muita experiência, né? Muitos estudos utilizam análise de conteúdo, meta-etnografia e meta-agregação, que é a abordagem do JBI, que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, a meta-agregação, ela vai agregar os achados dos estudos incluídos. Eu não vou reinterpretar os estudos incluídos, então eu vou apresentar os resultados como pretendido pelos autores originais. Ele vai espelhar nos processos de revisão quantitativa, com base em um protocolo claro, que define a pergunta, os métodos utilizados para responder através dos dados recuperados, e a meta-agregação, ele vai agregar os resultados em categorias, e essas categorias em descobertas sintetizadas. Quais são, então, os objetivos da meta-agregação? Vai montar as descobertas, categorizar os achados em grupos com base na similaridade de significado. Lembra? Naquele exemplo que eu mostrei bem rapidamente. Tem a categoria, tem a ilustração, tem o resultado sintetizado. Então, agora eu vou agregar os achados para gerar um conjunto de declarações que representam adequadamente essa agregação. Na meta-agregação, a categorização ela vai envolver um exame repetido e detalhado dos achados que foram reunidos. Então, você, como revisora, revisor, vai identificar o grupo de descobertas com base na similaridade de resultados, né? E esse grupo de descobertas, com base na similaridade, vão criar, então, as categorias. Então, tudo, então, vai ter uma declaração explicativa sobre o significado, né, daquele grupo de descobertas semelhantes. Então, essas descobertas, esses findings, são montados com base na semelhança de significado e na representação dos fenômenos de interesse. Então, uma categoria ela vai integrar o significado, as características e os atributos de dois ou mais achados. A categorização é uma redução do volume de dados, gente, porque são muitos dados dos estudos, mas não uma perda de contexto. É isso que você vai reduzir esse volume de achados. Então, um achado sintetizado é uma descrição abrangente de um grupo de descobertas categorizadas que vão permitir a geração de recomendações para a prática. Esse é o objetivo final de uma revisão sistemática, seja ela qual for. Aqui, então, no caso, a gente falando desse achado sintetizado, recomendações para a prática. Então, assim, quando a gente vai às categorias, ela vai fazendo uma descrição, cada categoria o revisor tem que descrever essa categoria para cada descoberta sintetizada.
Então, há também, nos resultados sintetizados, ele pode ser declarado proposicionalmente como declarações. Então, se um paciente está aguardando um diagnóstico final, seus parentes, às vezes, sentem que não estão ouvidos. E, de preferência, de forma indicativa, ou seja, sugerindo ou demonstrando a conveniência de uma ação. Parentes de pacientes que aguardam um diagnóstico final de morte encefálica podem se sentir como se não estivessem envolvidos, se estratégias para incluí-los não forem buscadas. Essa é um resultado sintetizado. Então, assim, de cada finding, o nível de credibilidade credível, inequívoco, não tem dúvida nenhuma de que aquele achado sintetizar, aquela descoberta, aqueles findings, aquela ilustração representa. Então, aí ele vai, conforme a sua similaridade, vai formando as categorias, e essas categorias são agregadas em synthesized findings, achados sintetizados, tá? Depois disso, então, vou fazer os requisitos, a apresentação dos resultados. Então, é fundamental descrever o processo de busca e inclusão do estudo, o resumo descritivo dos estudos incluídos, a indicação da qualidade do estudo e as conclusões da revisão. Então, quando eu vou fazer a apresentação dos resultados e finalização do relatório, então, vou fazer uma descrição dos estudos, da qualidade metodológica, dos achados, dos resultados da meta-síntese, dos resultados da pesquisa qualitativa, e eu vou considerar, então, depois a discussão, conclusão, implicações para a prática, implicações para a pesquisa. Então, quando eu vou, aí, na última etapa, que é a interpretação dos resultados, estabelecimento do grau de confiança, então, eu vou exigir uma abordagem, nessa interpretação, uma abordagem para estabelecer a confiança nas descobertas sintetizadas, as revisões sistemáticas qualitativas. O que é a confiança? É a crença ou a confiança que uma pessoa pode colocar nos resultados da pesquisa. Então, o JBI ele desenvolveu um sistema de classificação chamado CONQUAL. E o com qual ele vai estabelecer o grau de confiança, começando como alta, moderada, baixa ou muito baixa. Todas as descobertas elas começam como altas e o sistema vai permitir que essas descobertas sintetizadas elas sejam rebaixadas com base na confiabilidade e credibilidade das descobertas individuais. Então, aqui é uma tabela com qual, como a gente viu lá no começo. Então, essa tabela vai incluir o contexto, os resultados sintetizados, o tipo de pesquisa, a pontuação de confiabilidade, de credibilidade, a pontuação com qual, aqui, moderada, baixa, as razões que levaram a essa classificação aqui, esse score no com qual. Bom, então, sei que tem várias dúvidas. Aqui é só um cheirinho, assim, de vocês terem uma visão geral dos aspectos gerais de uma revisão qualitativa. Tem alguma dúvida que esses 15 minutos restantes a gente vai fazer uma abordagem da revisão de escopo? 15 não, pelo meu relógio tem eu estou falando há 1h11, então eu já tenho aí 19 minutos. Tá bom. Alguma pergunta? Eu vou começar pela da Larissa, professora. Ela perguntou a diferença entre revisão sistemática qualitativa e metassíntese. E depois a Ana Paula perguntou se é preciso publicar o protocolo inicialmente no JBI ou só no Próspero já é suficiente. Não, na Prospero, né? Eu falo Prospero, não sei bem qual que é. Eu não sei. Ana Paula, é o registro do protocolo, é só um número de registro. O protocolo tem que ser publicado na revista do JBI, e existem algumas revistas que já começam a aceitar protocolos de revisão sistemática, de qualquer tipo. O JBI ele é bastante rigoroso em relação ao protocolo, gera 2 publicações. E a pergunta
da diferença entre a pesquisa qualitativa, da revisão qualitativa, é isso? É a A diferença da dif revisão sistemática qualitativa para a metassíntese. Eu até encaminhei aqui no grupo um artigo da Fracoli, que faz essa abordagem entre as diferenças. Ótimo. Mas ela Gente, a metassíntese é a síntese da revisão sistemática, é a que chega ao final. É a met no JBI, a síntese, toda revisão tem que ter uma síntese, que são aqueles resultados sintetizados, que o JBI chama de meta-agregação. Toda revisão sistemática tem uma meta-síntese e que é uma sintetização, é uma síntese desses achados, tá? Essa chamada meta-agregação nada mais é do que uma meta-síntese e todas elas, revisões sistemáticas qualitativas, têm uma meta-síntese e que no JBI usa o termo meta-agregação, tá? Tem que ter, tá? é, Essa é a e síntese que vai gerar recomendações para a prática. aí mais 2 perguntas só. A Roberta foi quem perguntou sobre a questão cultural, e eu queria dizer, Roberta, que eu te encaminhei um e-mail com 2 referências que eu encontrei, sobre o tema, que eu achei bastante interessante os artigos, e ela queria, se possível, professora, que você compartilhasse, talvez não agora por causa do tempo, mas um exemplo nessas revisões sistemáticas do JBI, de um parágrafo, talvez, de como esse pesquisador se posiciona culturalmente ou socialmente, tá? Tá. Então, se for possível. Agora esqueci o nome, desculpa, gente. A Amanda. Eu vou voltar nessa dúvida porque ela aparece em todas as apresentações, né? A questão do tempo que a gente trabalhou ontem, então, se existe limite de tempo ou não. E essa pergunta da Amanda é específica sobre o limite de idioma. Então, se numa revisão sistemática é possível delimitar idioma ou não. No meu entendimento, a gente não pode delimitar idioma, né? Mas só para Isso. você responder. O JBI ele tem recomendado fortemente que não haja restrição de idioma. Até porque hoje existem algumas ferramentas que fazem tradução, e esse é um aspecto a ser considerado no custo da revisão. Se você, por exemplo, encontrar aquilo que eu falei ontem, um artigo em mandarim, você vai mandar traduzir, existem algumas ferramentas que fazem a tradução, a gente conhece muito o Google Tradutor, né? Mas, por exemplo, todo mundo que é de língua inglesa, como é a língua da ciência, ele falava, só foram recuperados artigos em inglês. Isso já não mais é aceito uma única língua. A gente faz inglês, português, espanhol, francês, italiano, as línguas latinas, mas tem sido uma recomendação do JBI de não restringir idioma. E a questão do tempo, a gente não define tempo também, porque a não ser que a gente não define, a não ser que, por exemplo, quando falamos ontem, uma intervenção numa pesquisa quantitativa, começou a ser usado aquele tratamento em 2000. Então, não adianta buscar coisas antes de 2000. Na pesquisa qualitativa, a gente não restringe tempo, a gente pode recuperar todos os estudos, né? Até no PubMed, se você joga lá algumas palavras, tá? Ele coloca quando aparece pela primeira vez aquele tema e quando até um gráfico bem interessante, ok? Bom, gente, então eu vou falar sobre revisão de escopo. A revisão de escopo é um tipo exploratório de síntese de evidências usadas para determinar o corpo ou a cobertura de um corpo da literatura sobre um conceito específico e fornecer uma indicação clara do volume de fontes de evidências disponíveis, bem como uma visão geral, uma visão ampla, detalhada de seus focos. Ela geralmente não sintetiza os dados de diferentes estudos com o objetivo de fornecer um resultado agrupado, ela não faz isso. Embora sejam sistemáticos na forma como são desenvolvidos, a revisão de escopo não é sistemática, porque não tem esse termo, mas a metodologia é rigorosa, sistemática, e que percorre todas as etapas.
porque a gente não faz avaliação crítica da qualidade metodológica dos estudos. A gente vai mapear aquele corpo da literatura existente. De um modo geral, elas são conduzidas para identificar os tipos de evidências disponíveis em um determinado campo, quais são os principais conceitos, definições que têm sido utilizados na literatura, como a pesquisa está sendo conduzida em um determinado tópico ou campo, principais características ou fatores relacionados a um conceito, como um precursor de uma revisão sistemática para identificar e analisar lacunas de conhecimento. Há muita publicação sobre revisão de escopo, que tem aumentado muito, não só no Brasil, como no mundo inteiro, o interesse. Tem grupo de metodologia de revisão de escopo, inclusive tem uma colega que é membro do JBI Brasil, que está fazendo parte do grupo de metodologia de revisão de escopo. Então, quando eu vou fazer revisão de escopo e revisão sistemática, qual a diferença entre elas? Então, a revisão sistemática a gente viu que é para descobrir as evidências internacionais, confirmar uma prática, tratar de qualquer variação que exista na prática, identificar novas práticas, identificar ou informar áreas para pesquisas futuras, investigar resultados conflitantes, produzir declarações para orientar a tomada de decisão. A revisão de escopo, ela vai identificar os tipos de evidências disponíveis em um determinado campo, para esclarecer conceitos, definições, aquilo que eu falei anteriormente, até como um precursor de revisão sistemática. Nessa história, né, tem alguns autores que pela primeira vez começaram a falar sobre revisão de escopo. Arksey e O'Malley, em 2005, fizeram uma estrutura básica para as revisões de escopo. Depois, em 2010, Levac, Colquhoun e O'Brien propuseram uma estrutura avançada e forneceram algumas orientações metodológicas, e o JBI, através do Mika Peters e um grupo lá, vem trabalhando fortemente e em curso, fazendo uma revisão e baseando-se em nessas abordagens anteriores, e avançando mais e desenvolvendo muitas guidelines sobre revisão de escopo. E tem sido bastante utilizada. Inclusive, ela se alinha ao Prisma Extensão para Scope and Review, publicada em 2018. Né? O JBI tem o manual para cada tipo de evidência, aqui, ó, vários capítulos, é uma guia de revisão para cada tipo de revisão, ó, esse manual que vai orientar todo esse desenvolvimento, e o capítulo 11, especificamente, sobre revisão de escopo. Aqui, então, tem muitos guias de revisão de escopo, Guidance for Conducting Systematic Scope and Review, esse aqui de 2015, como fazer codificar as referências de revisões sistemáticas de Scope and Review, muitas aqui, alguns publicados, por exemplo, um guia de atualização metodológica para conduzir revisões de escopo, conduzindo revisões de escopo de alta qualidade, avaliação da metodologia de revisão de escopo do JBI, enfim, existem vários guias. Aqui são todas as etapas, porque passam ao de desenvolvimento de revisão de escopo, definir a pergunta de revisão, os critérios de inclusão e exclusão aos objetivos e a pergunta, descrever a abordagem para busca, seleção, extração e apresentação das evidências, procurar as evidências, selecionar as evidências, extrair as evidências, analisar as evidências, apresentar os resultados e resumir as evidências, tirar conclusões e implicações dos achados desses achados para a prática e etc., para a pesquisa, que lacunas existem e etc. Então, na revisão de escopo, a gente faz a PCC, né,
população, conceito e contexto. Nem todos esses elementos eles se aplicam necessariamente a todas as revisões, porque pode ser que tenha o conceito e o contexto, mas não tenha a população, mas esse é o PCC. Aqui é um exemplo, né, de um estudo publicado aqui em 2020, né? Então, aqui está a pergunta, da revisão de escopo, aí a população, conceito e contexto, descrevendo cada um desses aqui, qual é a população, quais são os conceitos e o contexto. É um estudo interessante que vocês podem olhar, que está disponível. A busca e seleção é muito semelhante à busca de revisão sistemática, os critérios de elegibilidade, os métodos de busca e seleção dos estudos, a fonte da informação, a triagem e seleção, né, deve também de forma duplicada por 2 revisores independentes, os relatórios transparentes, eles são exigidos em todas as buscas, e usa o fluxograma Prisma com a extensão Scope and Review. Na extração de dados, a avaliação crítica não é necessária. Lembra que eu falei, a gente não faz avaliação. Os métodos de extração devem ser detalhados, todas aquelas informações, né, que você vai extrair dos estudos, por autor, referências, resultados, descobertas, informações relevantes para a pergunta da revisão, os elementos da PCC, né, do mnemônico PCC, informe o que deve ser extraído e apresentado. Ela também deve ser feita de forma independente pelos revisores. Uma coisa importante, que as revisões sistemáticas, elas não sintetizam e analisam formalmente os resultados. Alguma forma de análise pode ser útil, você pode utilizar técnicas avançadas, por exemplo, codificação qualitativa, pode usar análise estatística, elas são possíveis, mas não são obrigatórias. Os métodos que você vai dependerá muito da forma. A revisão de escopo, ela exige forma muito criativa dos revisores de mostrar aquele tópico, aqueles resultados encontrados, e todas as escolhas devem ser justificadas e transparentes. Ela vai exigir que você seja muito criativo, flexível, que faça um resumo narrativo e que você pode utilizar de diferentes formas, tabelas, gráficos, mapas ou o método que você quiser para mostrar os resultados. Então, por exemplo, aqui é um exemplo, aqui são algumas formas que os autores utilizaram para apresentar os resultados de uma revisão, aqui com palavras, aqui uma pizza, aqui olhando de uma forma mais abrangente. Por exemplo, isso aqui está em 2012, foi publicado em 2014. Na área da saúde, é quem mais desenvolve revisão sistemática. 10 anos depois, a gente precisa até repetir essa revisão aqui, para ver qual é a área em que mais se desenvolve revisão de escopo, que eu tenho certeza que é na saúde. Aqui é uma forma de apresentação de gráfico, desses resultados. A discussão, como os resultados da revisão, elas responderam à pergunta e se atenderam os objetivos ou não, incluir implicações dos achados para a pesquisa, para a prática, se houver, e você vai preparar o relatório utilizando o Prisma Extensão para Scope and Review. Ontem eu chamei a atenção que tem gente que fala que usou o Prisma como método de desenvolvimento de revisão sistemática. Quando você lê aquilo, você fala, tá fora. Então, Prisma é um padrão internacional que vai informar como você vai apresentar o relatório, tá? E se desenvolveu uma extensão para Scope and Review. Quando eu vou decidir se eu uso revisão sistemática ou de escopo, eu preciso considerar cuidadosamente as indicações para cada tipo de síntese e determinar exatamente que pergunta está fazendo, que propósito você está tentando alcançar com a sua revisão.
Os autores desejam ou não usar os resultados de sua revisão para responder a uma pergunta clinicamente significativa ou fornecer evidências para informar a prática, então não se aplica. Se os autores tiveram uma pergunta sobre viabilidade, adequação, significado ou eficácia ou efetividade de um determinado tema, tratamento ou uma prática, então é a revisão sistemática que tem que ser feita. Se existem muitos estudos publicados que você pode fazer qualquer outro tipo de revisão, então não se aplica uma revisão de escopo, tá? Se os autores estiverem mais interessados na identificação de características, conceitos, mapear, relatar ou discutir essas características, uma revisão de escopo, ela é a melhor escolha, né? Muitas pessoas usam revisão de escopo como alternativa para uma revisão sistemática. Não. Então, a fim de evitar o estágio de avaliação crítica da revisão e agilizar o processo, tá? Totalmente errado, tá? Outros podem realizar uma revisão a fim de mapear a literatura quando não houver necessidade óbvia de mapeamento. Então, por que você vai fazer? Então, as revisões de escopo, elas não são apropriadas para este caso. Aqui é um exemplo, né, de uma revisão de escopo que a pessoa, os autores, publicado agora em 2000, até esqueci, 21. Essa revisão de escopo, ele está mostrando uma intervenção ou programas para suportar a saúde e desenvolvimento de crianças, a exposição pré-natal, no cuidado. Então, foi feita uma scope review, e aí eles acharam as intervenções e uma descrição dessas intervenções, tá vendo? Essa aqui é uma cara de qualquer tipo de revisão do JBI, essa aqui é uma de revisão de escopo. Então, era isso que eu gostaria de falar. Eu estou exatamente no meu tempo, 1h29 de fala. Quem puder, faça o curso de revisão sistemática do JBI. Agora, para esse semestre, as vagas já foram, foram preenchidas. É um curso muito solicitado, e a gente vai oferecer uma turma em agosto de 2022. Para isso, entra lá no nosso site, conheça o nosso site, navegue, dê sugestões, e todas as informações estão lá contidas. Quero aproveitar também para convidá-los a participar do 4º Encontro Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que a nossa escola, a Escola de Enfermagem da USP, está comemorando 80 anos de existência. A gente está programando uma apresentação, uma programação bem especial, e que a gente vai abordar também os desafios para o desenvolvimento sustentável. Quero agradecer, então, a oportunidade, mais uma vez, que a Ana aí me apresenta, e me coloco à disposição caso haja alguma dúvida. Eu vou, então, Obrigada, aqui parar professora, o foi ótimo. compartilhamento. Ana, on time, viu? Sim, foi ótimo. Aqui, ó, vou até mostrar para vocês que eu estou controlando aqui o Sim. tempo. Não, foi perfeito, muito obrigada. Tem algumas perguntas? Acho que a professora compartilhou o e-mail dela, então vocês podem entrar em contato também. Pessoal, a questão de não terem recebido o e-mail de ontem, eu atualizei a lista de envio, então vocês vão conseguir receber hoje. Quem não conseguir, encaminha um e-mail para mim e fala, olha, não recebi mesmo. A apresentação, a professora Vilanice decidiu não compartilhar, tá? Isso acontece, elas têm o direito de. Vocês têm acesso à gravação, e aí vocês conseguem pegar as referências e as informações a partir da gravação também, tá bom? E só para a gente passar aqui algumas perguntas, vieram 2 perguntas sobre revisão integrativa. Então, primeiro quero fazer o meu merchan. Tem 2 webinars, tem um webinar em maio com a professora Karine Sangaletti, específico sobre revisão integrativa, então para quem tem interesse nesse tipo de revisão. E tem um webinar em junho que eu faço, que são tipos de estudo de revisão de literatura. Então, eu faço a diferenciação entre cada um desses tipos. Sistemática Cochrane, meta-análise,
Que mais? Escopo e integrativa, tá? Então, quem quiser, ainda tiver um pouco confuso e quiser entender a diferença entre um e outro, pode participar também. E a pergunta para você, professora Vilanice, é a diferença entre a revisão sistemática qualitativa e revisão de escopo e revisão integrativa, e a revisão sistemática qualitativa e a revisão integrativa também. Bom, a revisão integrativa, ela vem sendo utilizada. Eu penso que nos estudos de Fine Art, eu acho que é bom vocês assistirem esse webinar que a Ana disse que vai colocar aí à disposição, mas a revisão integrativa, embora ela quem idealizou tenha mostrado que ela ser bem interessante a proposta, mas a gente, por exemplo, na revista da Escola de Enfermagem da USP, a gente não tem aceitado. Por quê? Porque a gente não sabe, ela não é reprodutível, tem uma subjetividade. Então, eu, por exemplo, já estudei revisão integrativa, e como a gente foca em revisão de escopo, e que tem um método bastante rigoroso, a gente tem trabalhado nessa perspectiva. Então, eu acho que a revisão integrativa ela tem algumas subjetividades, tem gente que adota, tem revista que aceita, mas ela até procura fazer uma síntese integrativa lá dos achados, mas eu não tenho adotado. E porque a gente tem um método aí bastante rigoroso, que tem crescido muita importância, que é a revisão de escopo, que vai mapear toda a revisão mundial. Lógico que a revisão de integrativa, ela tem as suas etapas, né? Se você olhar lá as autoras que idealizaram, inclusive tem um editorial aí que fala de atualização do método, eu posso até passar para vocês depois de atualização do método, mas já li o material publicado, mas a gente não tem adotado. Tá bom, professora. A outra pergunta que está relacionada deixa eu voltar aqui. Se a revisão de escopo pode ser utilizada na área de vigilância epidemiológica. Bom, o que depende, pode. Você pode usar desde que você tenha uma pergunta de revisão, que tenha lá o mnemônico PCC, e que você vai colocar quais são os participantes, qual é o fenômeno, o contexto, né? E qual é o conceito que você está trabalhando aí, e qual é o contexto. Então, pode ser usado em qualquer área de saber, desde que tenha essas recomendações, né? Você vai mapear um corpo da literatura existente, tanto a publicada quanto a não publicada, que é a literatura cinzenta, para você responder aquela sua pergunta de revisão. E você não vai focar, não vai particularizar. Às vezes tem gente que fala, eu fiz revisão de escopo para ver a política de saúde no Brasil. Não se aplica, porque você vai fazer revisão para mapear a literatura mundial, né? Então, eu acho que a pandemia, como muitas pesquisas primárias deixaram de ser desenvolvidas, né? Até porque tudo fechou, muita gente se aventurou a fazer revisão sistemática, revisão de escopo, sem conhecer bem o método. Então, o que eu recomendo? Você tem que ter preparo para isso, você tem que entre lá nos guidelines do JBI, até nas instruções aos autores da revista JBI Evidence Synthesis, e tem o manual do JBI. Então, se vocês entrarem no site do JBI Brasil, vocês têm acesso lá aos manuais de síntese de evidências lá do JBI, com todos os 10 tipos de revisão sistemática, e também acesso à revista JBI Evidence Synthesis.
Obrigada, professora. Acho que é importante colocar que revisão sistemática é estudo comparativo, né? Então, quando você fala de olhar toda a literatura que está publicada sobre aquele tema, e quando a professora mostra aquelas tabelas, por exemplo, com cada um dos estudos, a gente compara todos os achados para poder chegar depois numa evidência, né? Numa informação final ali, na síntese de informação. Então, por isso aquela questão temporal que voltou de novo. Ah, posso fazer um recorte temporal para pegar os artigos mais atualizados? Não, não pode, porque a ideia é mesmo você olhar para tudo que está publicado a respeito daquele tema e identificar se aquela intervenção, por exemplo, que você estava olhando, se for um estudo de intervenção, se ela teve um impacto ou não, se ela mudou algo ou não mudou nada, né? Então, ele é um estudo comparativo. Essa pergunta que eu vou fazer agora, a última pergunta, ela apareceu ontem também, então só para a gente fechar aqui. Qual base de dados você recomenda para consultar a literatura cinzenta? Então, não tem uma base de dados. Você vai. A sua pergunta, você, por exemplo, você está fazendo uma revisão de escopo para saber qual é a política adotada nos países. Foi uma pergunta que a gente fez ontem. A política adotada nos países para, sei lá, a mortalidade materna. Você vai procurar em documentos do governo. Então, você vai procurar banco de teses, você vai procurar documentos do governo, banco de teses no Brasil, da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, enfim, você vai procurar banco de teses. Às vezes, dependendo da pergunta, você vai achar em blogs, em conferências, em anais de conferências. Isso depende muito do tipo de pergunta que você está fazendo, e quem vai te orientar bem, onde você pode localizar isso, é a bibliotecária. Tá? Então, existem muitas. Você vai procurar banco de teses da USP, da Unicamp, porque tem uma tese lá que responde a sua pergunta de revisão. Então, é assim que você vai, é lá que você vai buscar. Acho que é isso, professora. As outras perguntas, pessoal, acho que estão respondidas ontem também, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês os vídeos para vocês assistirem. Muito obrigada, obrigada pela participação de todos. A gente tem tido um público bastante grande, muito interessante. Então, agradeço muito a presença de todos, tá? E obrigada, professora, de verdade, aí pela disponibilidade novamente. Tá bom? Muito Um obrigada, abraço. Ana. Um abraço, boa noite a todos. Obrigada pela audiência, né? Espero que vocês tenham tido, tenham podido. A gente fala em 1h30, é bastante rápido, porque o curso tem 40 horas, né? Então, em 1h30, a gente falar sobre um assunto, ou 3 horas, né? Juntando ontem e hoje. Mas muito obrigada pela audiência. E consumam revisão sistemática, leiam revisão sistemática, porque é a melhor evidência disponível que vai informar a prática. Então, ao invés da gente pegar milhares de estudos, aí ficar lendo, vamos ler as revisões sistemáticas que foram publicadas pelo JBI, pela Cochrane, e vamos ver ali qual é a síntese de evidência ali que vai orientar a minha tomada de decisão, qual é o grau de recomendação das pesquisas quantitativas, no caso GRADE, das pesquisas qualitativas, o CONQUAL. Então, sejam consumidores de revisões sistemáticas e revisões de escopo. Eu coloquei aí o link da revista JBI Evidence Synthesis, que tem muitos artigos lá disponíveis, e que vocês podem ir já entendendo, olhando a estrutura e se baseando nessas revisões sistemáticas para a tomada de decisão em saúde. Muito obrigada, tudo de melhor para cada um de vocês, e muito obrigada, Ana, pelo convite. Uma boa noite para Obrigada. Boa vocês. noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.